Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Entendendo prioridades. O que é prioridade para você? Sua família? Família é uma boa prioridade, né? Seu casamento, seu trabalho, estar na casa de Deus, servir pessoas. Isso são prioridades que nós precisamos de aprimorar, em cumpri-las, em honrar aquilo que se estabelece diante dos nossos olhos enquanto responsabilidade e missão de cada um de nós. E a Bíblia, ela é um livro muito intencional. Ela norteia o nosso pensar, ela gera dentro de cada um de nós discernimento para podermos definir e entender o que deve ser enxergado como prioritário ou como prioridade. E eu acho muito tocante porque o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho muito prático, ele tem uma capacidade de síntese, esse evangelista, onde ele consegue destacar aquilo que constitui, né, os passos de Jesus, o ministério de Jesus, em 16 capítulos. É o mais curto de todos os evangelhos. Mas isso faz com que a leitura deste evangelho aconteça em uma velocidade acelerada de quase 2x. Já colocou um vídeo no YouTube para poder rodar em velocidade 2 ou velocidade 1,5? O Evangelho de Marcos, se você fizer isso com ele, você vai perceber que você vai perder o fôlego. Ele exige fôlego do leitor que está atento às narrativas que estão ali consideradas, que estão ali destacadas. E nós temos olhado com intenção para este Evangelho, identificando que ele nos traz lições preciosas, e a lição que eu quero destacar aqui está vinculada a este tema que inaugurei a minha fala: discernir e entender aquilo que é prioritário. Mas vejamos aquilo que Jesus faz. As notícias sobre ele se espalhavam como fogo, e com isso surgiam multidões para poder vê-lo. Como ele reagia? Como ele se portava? Marcos escreve no verso de número 35 do capítulo de número 1, um fato curioso. Diz assim o registro sagrado: tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Quem está envolto, em reflexos de sucesso, especialmente como resultado do seu empenho, quer mergulhar nisso, quer viver isso intensamente. Mas Jesus, ele retira-se para poder orar, e ele faz isso de forma solitária, levantando-se de madrugada, talvez sem ser percebido por aqueles que estão dormindo com ele no mesmo espaço, na mesma casa. Mas aí alguns discípulos que estão ali se propõem ir na direção de Jesus. Pedro, ao abordar Cristo e ao encontrá-lo, disse: olha, todos estão à sua procura. Todos estão querendo saber onde o Senhor está. Nós estávamos até preocupados. Talvez ao chegarmos ali no céu, nós perguntaremos, e teremos o privilégio de perguntarmos para Pedro: naquele exato momento que vocês procuram Jesus, que ele sai de madrugada, vocês estavam preocupados, procuraram por ele por quanto tempo? Mas o encontram. E ao encontrar Jesus, Pedro diz: olha, o Senhor deixou a turma angustiada, preocupada. Eles estão buscando encontrá-lo na casa do João, da Maria, do Pedro, de Mateus, de Zacarias. E o Senhor está aqui retirado, saiu sem contar nada para ninguém, saiu sem dizer, sem deixar um bilhete. E aí Jesus, ele não
responde àqueles homens, ele só diz àqueles homens: nós precisamos de nos envolver na nossa missão, nós precisamos de ir a outros lugares, nós precisamos de ir a povoados vizinhos, a fim de que eu também possa exercitar aquilo que o Pai me confiou. Eu preciso de pregar, porque foi para esse propósito que eu vim, foi por este motivo que eu vim. E aí, queridos, eu gosto dessa narrativa e gosto da narrativa de todo o capítulo de número 1, porque a gente vai observar uma série de ocorrências. A ocorrência última do capítulo de número 1 não é esta que está registrada aqui. É a ocorrência daquele leproso que chega diante de Jesus e fala assim: se tu quiseres, pode curar-me. Jesus diz: tá bom, eu quero. E toca nele. E o cura. O restaura da sua condição de leproso. Rompe com as barreiras. Rompe com as barreiras da religião, rompe com as barreiras sanitaristas que impedem que pessoas tenham contato com leprosos. Toca naquele homem, restaura-lhe a condição, adverte ele, mas ele não consegue ficar calado, ele quer propagar que Jesus fez algo muito especial, muito precioso para ele. E nós vemos que o registro de Marcos aponta que muitas pessoas, e ele faz questão de destacar que eram muitas, não nominando-as, foram diante de Jesus em busca de saída, de solução para suas enfermidades, saída em função de espíritos atormentadores que alcançavam pessoas, e eles foram alcançados pelo favor e pela bondade de Deus, em Cristo Jesus. E aí, no capítulo de número 2, nós temos uma narrativa que eu acho uma das mais inusitadas de todo escrito sagrado. Diz-nos assim: dias depois, Jesus, capítulo de número 2, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Era um lugar muito familiar a Jesus. Ele volta, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. As pessoas conheciam Jesus ali. Logo, verso de número 2, muitos se reuniam ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. O que ele disse? No final do verso de número 38, que a gente leu: olha, eu vim para poder pregar, eu vim para poder anunciar, foi este o propósito da minha vinda. E aqui, o texto, no capítulo de número 2, destaca que Jesus anunciava a palavra, ele cumpria o propósito da sua vida, anunciar a palavra. E aí o verso de número 3 diz: trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar aonde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: eu quero que você interrompa a sua leitura aqui e faça de conta que você nunca ouviu essa história que nós estamos destacando aqui. E Jesus disse ao paralítico. Já viu aquelas cenas de séries em que se encerra num clímax de tensão? Vamos fazer dessa forma aqui? Naturalmente, qual é a expectativa daquele que está envolvido numa série em que esse enredo é destacado, sobre a fala que será proferida da boca de um homem que pode todas as coisas? Qual que seria? O homem é aleijado, evidentemente, ele está envolto em condições que inegavelmente afirmam que ele é limitante de se locomover, de andar. Jesus é todo poderoso, ele já tinha curado a sogra de Pedro, ele já tinha curado o leproso que chegou diante dele, ele já tinha expulsado demônios, inclusive um possesso, no capítulo de número 1, reconhece que ele é o Filho de Deus, diz que queres conosco, ó Filho do Altíssimo. Ele é poderoso em obras, ele realiza, ele faz, ele profere, e as pessoas ficam atônitas com as suas palavras, que são trazidas com grande sabedoria e autoridade. Ele é dotado de algo que aqueles homens nunca viram. Logo, ele tem diante de si, de uma multidão, um homem que evidentemente precisa de uma intervenção, de um cuidado,
de uma palavra para que a sua condição seja transformada, seja mudada, experimente uma guinada. Então, logo, qual seria a expectativa do meu e do seu coração? É de que ele dissesse: o que você está fazendo aí, nessa condição? Ande, mova-se, caminhe. E me parece que as palavras de Jesus que diz: filho, os seus pecados estão perdoados, converge em uma perspectiva que naturalmente muitos de nós carregamos nos nossos corações, quando nós julgamos que há evidências claras da nossa necessidade e Jesus não responde em conformidade com as nossas expectativas. Logo, esse Deus não entende a minha necessidade. A resposta de Jesus, e esse é um primeiro ponto que eu quero destacar com vocês, ela parece não estar muito alinhada com a expectativa do homem e dos seus amigos. Se fossem pessoas do nosso tempo, possivelmente diriam: não foi isso que te pedimos. O que nós temos aqui é um paralítico, é um homem que sofre, é um homem que só resta pedir esmolas e contar com a vibração, com a sensibilidade das pessoas que o veem na sua limitação, que às vezes o julgam, dizendo que a condição de limitação motor está vinculada a uma maldição. E eles poderiam elaborar uma série de razões para poder fazer com que Jesus, de alguma forma, se despertasse de algo que ele não vira. Eu penso que eu e você, muitas vezes, reagimos. O texto não diz que esses homens reagiram dessa forma, mas eu e você reagimos dessa forma, quando nós não temos as nossas necessidades imediatas supridas em conformidade com as nossas expectativas. O segundo ponto que eu quero destacar, porque a resposta de Jesus aponta-nos esse caminho, está vinculado ao fato de que o maior problema da nossa vida não é o nosso sofrimento. Não é. Qual que é o maior problema da nossa vida? Pecado. Esse é o maior problema da nossa vida. É aí onde está o cerne, o centro. É aí onde está o elemento fundamental que nos leva à ruína. E Jesus está identificando isso quando perdoa o pecado daquele homem, quando atende para a necessidade mais emergente daquele homem, quando discerne que aquela é a prioridade crucial na vida daquele que é descido pelo eirado do telhado. E aí, querido, isso aponta-nos um caminho, sabe qual? Que o principal problema da minha vida, da sua vida, como da vida desse homem, não é algo que aconteceu-nos, nem algo que fizeram a nós, mas o principal problema, a nossa vida, está vinculado ao fato de como a gente reage a tudo que fizeram conosco. Sabe por quê? Porque eu não tenho controle daquilo que o pastor Valdeir vai falar de mim. Mas eu posso buscar em Deus o controle da reação que eu posso ter a partir daquilo que Ele falará de mim. Quer seja bom ou quer seja mal. E nós muitas vezes queremos tratar o intratável. Queremos criar contornos para poder, de alguma forma, orquestrar o que não pode ser orquestrado. Queremos elaborar coisas para poder fazer com que nós não sintamos desconfortáveis diante de problemas e intercorrências que surjam no processo da nossa caminhada. E Jesus, Ele está aqui para poder apresentar para aquele homem que o problema que ele carrega não é tão grande assim.
se comparado ao pecado, ao domínio que esse pecado promove e carrega dentro de cada um de nós, se não for tratado, se não for trabalhado, se não for pensado, se não for pesado por nós. Agora, ironicamente, ter a constatação desta consciência nos fortalece. Você sabe por quê? Porque a gente desperta essa consciência que eu estou destacando, de que a gente não tem controle sobre o outro, mas a gente tem controle sobre si, tem controle sobre as nossas emoções, ou precisa de buscar em Deus o controle sobre as nossas emoções, em nos despojar dos nossos sentimentos, das nossas consciências de verdades absolutas que batem a nossa porta, dos nossos equívocos. Sabe por quê? Porque inevitavelmente, eu quero destacar isso como o terceiro ponto, nós subestimamos a profundidade dos nossos anseios. Jesus, ao dizer àquele homem, os seus pecados estão perdoados, ele leva aquele homem a confrontar-se com o seu principal problema. Deixa eu te falar um negócio, seu principal problema não é o boleto que você tem que pagar amanhã. Seu principal problema não é a decisão que você precisa de tomar mediante esse quadro de saúde que parece vir desfavorável a você. Esse não é o maior problema da sua vida. Sabe onde está o maior problema da sua vida? Está aqui dentro. Eu gosto do destaque que o escritor aos Provérbios, no capítulo de número 4, verso de número 23, diz, ele diz, olha, quanto àquilo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as saídas da vida. É o coração que precisa de ser guardado, é o coração que precisa de ser moldado, é o coração que precisa de ser trabalhado. Nós precisamos de guardar. Ah, se eu tivesse isso, ah, se eu tivesse aquilo. O pastor Davi destacou algo muito tocante na semana agora passada, depois de um atendimento. Ele disse que o homem carrega dentro de si a expectativa de que se nós chegarmos no lugar desejável, a gente vai alcançar a felicidade. O escritor diz algo muito tocante, ele diz, felicidade não é um lugar que se chega, mas é a forma como se caminha. Nós precisamos de entender isso, nós precisamos de entender este processo, porque quando a gente entende esse processo, a gente faz um juízo adequado da nossa vida, da nossa necessidade, e a gente não subestima a profundidade dos nossos anseios e das nossas necessidades. Quando a gente se despoja disso, a gente é capaz de entender qual que é o nosso principal pecado. Sabe qual que é o nosso principal pecado? É a máxima de Juízes. Cada um fazer aquilo que parece bem aos seus próprios olhos. Tem gente que está carregando isso. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É crente vivendo a teologia Zeca Pagodinha. Deixa eu viver minha vida. Fulano, e aí, você não vai reagir a tudo isso? Eu não quero saber quem é o defunto, eu quero é chorar. Vive irresponsavelmente, quer se envolver com prazeres da vida, da caminhada, mas eles são efêmeros, eles são passageiros. E tem gente dentro da igreja que está construindo uma ideia equivocada do viver, dizendo, eu decidirei exatamente como eu quero viver a minha vida. Mas quem é norteado pelo Espírito de Deus, quem é conduzido pela vontade do Senhor, ele quer que a vontade do Senhor seja prevalente na sua vida e não a sua própria vontade. Eu gosto da descrição do salmista que está envolto em adoração, e ele diz algo muito tocante, ele diz, vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sabe, queridos, ontem eu estava fazendo essa oração, e eu disse, Senhor, eu não posso falar como o salmista, vê se há em mim algum caminho mau. Eu sei que existem caminhos maus dentro de mim, eu consigo nominá-los, eu consigo classificá-los, eu consigo enxergá-los,
Existem aqueles também que eu não consigo. Aquele que eu não consigo, identifica. Mas me coloca na vereda da tua justiça, me coloca nos caminhos certos, nos caminhos corretos, me coloca dentro do centro da tua vontade, porque quando eu estiver no centro da tua vontade, eu serei bem-aventurado, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E aí, eu gosto de um destaque de uma escritora chamada Cynthia Amiel. Ela havia acompanhado em Nova York a ascensão de muitos homens e mulheres que desejavam ser astros naquele lugar onde naturalmente se produzia muitos astros. Ela conta a história, a narrativa de muitas pessoas que trabalhavam, tinham uma jornada de 12 horas de trabalho, saíam da sua jornada de trabalho e iam para as casas de show para poder se apresentarem, trabalharem, e eles suavam, desejosos de um dia alcançar a fama, alcançar os estrelatos. E ele diz: olha, essas pessoas eram humanas, eram sensíveis, mas sabe de uma coisa? Quando elas chegam lá no desejável, elas mudam completamente. Elas transformam seus entendimentos, elas não conseguem olhar para a vida e para suas conquistas sobre a perspectiva da gratidão. E aí, essa mulher, Cynthia Amiel, ela escreve um artigo em um jornal chamado The Village Voice, onde ela diz: eu morro de dó das celebridades, morro mesmo. As celebridades já foram um dia seres humanos perfeitamente agradáveis, mas agora sua ira é uma coisa horrível. Eles queriam ser famosos mais do que qualquer um de nós, trabalharam, se esforçaram o máximo para isso. No dia seguinte, a conquista da fama, querem tomar uma overdose, pois aquele sonho impossível pelo qual tanto lutaram, a fama que transformaria tudo em um paraíso, que faria da vida deles algo suportável, que lhes traria realização pessoal, felicidade, havia finalmente chegado. A desilusão fizera deles pessoas que vivem aos berros, insuportáveis. E aí Keller faz um destaque ao comentar sobre esta publicação de Amiel, dizendo que algo lhe choca, porque Amiel conclui o seu pensar dizendo: acho que quando Deus quer fazer uma brincadeira de mau gosto com a gente, Ele realiza o sonho que nós acalentamos. Pastor, o senhor está dizendo que Deus não pode realizar o meu sonho? Ele pode. E eu quero te desafiar para que você ore por isso. Mas eu quero te desafiar a pensar que há algo muito maior do que isso. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que dizer àquele paralítico. Ele sabe aquilo que ele precisa de proferir em primeiro lugar àquele paralítico. Sabe por quê? Porque ele não tem disposição, ele não tem nenhum tipo de intenção de promover uma brincadeira de mau gosto com aquele homem. Se ele promover cura na vida daquele homem pode voltar a pecar, a transgredir, mas ele precisa de atentar-se para a essencialidade, para aquilo que é imprescindível na vida daquele homem. E ele diz: eu não vou simplesmente curar o seu corpo e deixar você pensar que você conquistou o seu maior sonho. Você só será realizado a partir da consciência, a partir da elucidação de que o seu erro, a sua transgressão, o seu pecado foi perdoado. Talvez o pecado daquele homem havia empurrado para as consequências daquela limitação física. Talvez o pecado daquele homem havia o empurrado para a mendigância. Talvez o pecado daquele homem havia o levado a viver como escória de uma sociedade, podendo contar com a sensibilidade de alguns amigos que o viam naquela situação e o incomodavam-se com aquela condição experimentada com aquele homem. Mas diante de Jesus, todos os problemas daquele homem são aniquilados quando seus pecados são perdoados pelo poder do santo nome do Deus Todo-Poderoso, a quem nós servimos.
Isso empurra-nos para uma verdade fundamental. Qual que é o maior problema humano? O maior problema humano é que eu e você, nós construímos a nossa identidade sobre qualquer coisa, menos sobre Jesus. Eu gosto da descrição de Apocalipse, capítulo de número 10, quando João é advertido, através de uma revelação que lhe é dada da parte de Deus. E essa revelação diz a ele: coma este livro. Comer é comer, digerir. Já viu esse negócio, né? A gente está envolvido aí numa missão para poder ter êxito, e passar num concurso público, na minha época fazer vestibular, enfim, né? Hoje as coisas mudaram muito, os processos mudaram, mas existem ainda muitas ferramentas que são trazidas para poder capacitar pessoas, mas existem pessoas, professores que alimentam o ânimo daqueles que estão estudando para poder ter êxito na sua missão, e muitos deles dizem: coma o conteúdo, domine o conteúdo. Deus diz a João: coma este livro. A sua felicidade, a sua realização não está vinculada à perspectiva: se eu conseguir isso, eu realizaria o meu maior sonho, e então tudo ficaria bem. Quando a gente chega do outro lado, a gente se esquece de tudo. Quando a gente chega no desejável, a gente se esquece de tudo. Salomão é a prova disso. Ele tem conquistas, ele se torna vítima das suas próprias conquistas. Ele tem vitórias, e ele se torna vítima das suas próprias vitórias. Eu gosto dos livros que compõem o afamado e conhecido texto ou história ou narrativa que é defendida por C.S. Lewis como fundamental para a compreensão do significado daquilo que Jesus fez por nós. E ele representa esse Jesus através de um personagem chamado Aslan, um leão. Em um dos livros que compõem essa sequência ou essa coletânea de obras das Crônicas de Nárnia, tem um livro chamado A Viagem do Peregrino da Alvorada, de 1952. E dentro deste livro há um garoto chamado Eustáquio. Esse garoto é indomável. Ele é egoísta, maldoso. Logo, essas qualidades carregam pelas pessoas que se relacionam com ele refúgio. Ninguém quer ter ele por perto. E ele também não quer ter ninguém por perto. Ele acha todo mundo terrível, inadministrável. Em um dado momento, esse garoto, ele se vê como um passe de mágicas, presente dentro de um navio chamado o Peregrino da Alvorada. E quando ele começa a sua viagem, ele faz uma interrupção neste ciclo de viajar, e ele se estabelece numa ilha. Ao se estabelecer naquela ilha, ele percebe que há muitas riquezas, muitos encantos, inclusive uma caverna, onde há tesouros e diamantes. Ele chega naquele lugar, ele se encanta com tudo aquilo que os olhos dele conseguem perceber e identificar. Ele se envolve com aquilo, ele sobe numa torre de joias, de diamantes, e ele se encanta com aquela realidade que ele está vivenciando, que ele está experimentando naquele novo lugar. Mas a sua mente se volta para a realidade do passado. E ele quase senta no meio daquela torre e diz: quem te viu passar na prova e não te ajudou, tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel.
Ele olha para a vida, ele olha para o passado, ele olha para as suas experiências, ele olha para os seus amigos, que na verdade não eram amigos, que não queriam bem a ele, e ele também não queria bem a estes, mas ele quer voltar para lá para poder dizer para aqueles que em um dado momento o desprezaram, em função do seu mau comportamento, de que ele está vivendo uma nova realidade, ele está disposto a pisar naquelas pessoas. Mas quando ele acorda daquela realidade, ele percebe que ele carrega sobre o seu corpo, sobre a sua pele, a textura de um dragão, que é o dono daquelas joias que ali estão. Aquilo faz com que ele fique recluso naquele espaço, naquele lugar, ele não consegue mais voltar para o navio, e ele está aprisionado naquela condição. Em um dado momento ele encontra Aslan, esse leão, que é a própria representação daquilo que Jesus é, e este Aslan, esse leão, o leva diante de uma piscina de águas límpidas, claras. Ele diz: você precisa se despojar destas coisas que o envolvem, que estão incrustadas em você. E ele começa a cravar as suas unhas e retirar a superfície daquelas peles. Mas quando ele, com muito esforço, retira tudo aquilo que ele consegue enxergar enquanto vestimenta deste dragão, ele percebe que ainda há nele vestígios profundos deste dragão. E aí, o próprio Aslan se propõe a cravar as suas próprias unhas e tirar tudo aquilo que está impregnado no corpo de Eustáquio. E aí Lewis vai dizer que Eustáquio destaca isso: eu tive medo das suas garras. Confesso a você, mas eu estava à beira do desespero. O primeiro rasgo que você me fez foi tão profundo, que eu pensei que houvesse me atingido direto no coração. Quando ele começou a arrancar aquela pele, doeu mais do que qualquer coisa que eu já senti. Bem, ele arrancou por completo aquela pele animalesca, como eu pensava ter feito eu mesmo naquelas 3 vezes, com a diferença de que não havia doído antes. E lá estava ela sobre a grama, só que esta, em relação às outras peles, parecia bem mais grossa, escura e cheia de calombos. Então, ele me segurou e me jogou na água. Ardeu mais do que tudo, mas só por um instante. Então eu percebi que eu havia voltado a ser um menino. Quando Deus nos encontra, Ele sabe quais são as peles que contaminam-nos. Ele sabe quais são as coisas que estão incrustadas e que precisam ser tiradas. Hoje eu falava com os adolescentes pela manhã e dizia a eles que, e o tema era sobre perdão, que quando nós não perdoamos, quando nós não exercitamos o perdão, porque temos recebido da parte de Deus e conscientes dessa realidade, precisamos de aplicar àqueles que estão à nossa volta, nós estamos colocando dentro de cada um de nós possibilidades que raízes de amargura cresçam e nos dominem. E a gente precisa de tirar, romper com todas essas raízes de amargura, com todos esses problemas, nos desvencilhar dessa realidade. Porque quando nós nutrimos ódio, ressentimento, dores profundas em relação ao mal que recebemos da parte das pessoas, quando nós cultivamos o pecado dentro de cada um de nós, nós tomamos veneno e desejamos que este veneno produza efeito no outro. Mas quem ingere veneno é suscetível a experimentar os reflexos deste veneno. Sabe, queridos, quando Jesus diz: os seus pecados estão perdoados, há um confronto àquele homem, mas há um confronto também à classe religiosa. Porque o verso de número 6 diz que alguns escribas
estavam sentados ali e pensavam no seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, a não ser um só, que é Deus? Entre o verso de número 6 e o verso de número 7, há um claro destaque de Marcos, que aqueles homens estavam pensando, eles estavam elaborando dentro do seu cérebro estas verdades que estão aqui colocadas. Ninguém os ouviu dizer estas coisas, mas eles estão diante daquele que sonda e conhece os nossos pensamentos, sabe aquilo que iremos dizer antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca. É isso que o salmista fala no Salmo de número 139, e por ser esse Deus que sabe, que conhece todas as coisas, diz-nos o verso de número 8: e Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando estas coisas em seu coração? E aí, esse próprio Cristo se propõe a dar mais um passo, e esse passo apresenta uma revelação. Verso de número 9 em diante: o que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se, toma o seu leito e anda? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vai para casa. Verso de número 12: ele se levantou no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim, jamais vimos coisa assim. Quando Deus entra na história do homem, quando Deus invade a história de um homem, quando Deus muda e transforma a história de um homem, todos são impactados por aquilo que Deus em Cristo Jesus é capaz de dizer, e proferem de forma uníssona: jamais vimos coisa assim. Quando Deus entrar na minha e na sua história, as pessoas proferirão de forma uníssona: jamais vimos coisa assim. Eu quero te dar uma boa notícia: Jesus está disposto nessa noite a perdoar o seu pecado, a perdoar o meu pecado, a transformar a minha e a sua vida, a atender às necessidades essenciais do meu e do seu existir. E isso é primordial para mim e para você. Se Ele quiser me dar mobilidade, Ele o fará, mas eu tenho recebido dEle aquilo que preciso, a salvação. Eu não tenho recebido um Deus que se assemelha ao gênio da lâmpada, que se apresenta diante de mim e diz para mim: olha, você tem 3 pedidos a fazer, faça-os e eu atenderei. Ele quer ser muito mais do que isso. Ele quer ser o Senhor do universo, Ele quer ser o meu e o seu Salvador, para a glória e o louvor do seu santo nome. Rodrigo Bibo diz no seu bom livro, Deus que Destrói Sonhos, que a gente vive a era do good vibes. As igrejas estão cheias de pessoas que estão carregando uma perspectiva good vibes, de que tudo vai acontecer da melhor forma, do melhor jeito, nos melhores termos. A nossa vida vai ser uma vida de sucesso. O sucesso maior é sermos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Porque se formos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nenhuma condenação estará sobre os nossos lombos, nenhuma dificuldade, nenhuma iniquidade, nenhuma transgressão será imputada a nós. Sabe por quê? Porque temos a consciência de que Jesus pagou o preço de sangue, para que tenhamos a alegria e o privilégio de habitarmos com Ele eternamente, com os nossos corpos também glorificados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus, ao fazer essa declaração, ele naturalmente, ele aponta a luz para aquilo que ele fará. Ele morrerá na cruz.
ele assume um risco. Ao proferir aquelas palavras, ele suscita a ira daqueles homens que estão ali da classe religiosa. Eles ficam incomodados, eles ficam extremamente inconformados com aquilo que eles ouvem da boca de Deus. Na compreensão deles, não é Deus, é um homem, é filho de José, é filho de Maria, é um galileu, é um homem de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aquilo incomoda aqueles homens. Keller faz um destaque muito interessante. Ele disse: aquilo que incomoda aqueles homens, e o incomoda de tal forma que ele conta uma narrativa. Ele diz: imaginemos que Lesiel e eu nos envolvamos numa discussão, né? Ele é meu tio, eu vou respeitar a idade dele, né? E a autoridade que ele tem sobre a minha vida, né? E ele me dá um tapa no meu rosto. E esse tapa faz com que eu me desequilibre, caia no chão e quebre os meus dentes. De repente o Murilo chega no processo e percebe que tudo aquilo aconteceu, e ele olha para o Lesiel e diz: ei, Lesiel, eu te perdoo pelo mal que fizeste ao Túlio. O Túlio ficaria indignado e diria: quem é você para poder perdoar? Quem foi o lesado fui eu no processo. Aqueles homens estavam incomodados com o fato de Jesus ter proferido aquela palavra, porque ele entendia, ou eles discerniam na compreensão religiosa deles, que só Deus pode perdoar pecados, mas eles têm diante dos olhos deles o Deus encarnado, Jesus Cristo, que mais tarde morreria na cruz para poder pagar pelo pecado de toda a humanidade, de todo o mundo, para que a humanidade fosse reconciliada com Deus Pai. Por quê? Porque este Deus é generoso em amor, em bondade, e o faz pagando pelo meu e pelo seu pecado, pela minha e pela sua transgressão. Eu encerro dizendo para você nessa noite: Jesus sabe do que precisamos. Lembra do encontro de Asla com Estáquio, com Eustáquio? A semelhança de Eustáquio, nós precisamos de alguém que use garras. Garras que às vezes vão rasgar-nos, vai produzir dores em nós, mas que são trabalhadas com amor. Sabe para quê? Para poder tirar de nós o nosso egocentrismo, arrancar de nós o pecado que escraviza e distorce os nossos mais legítimos sonhos, gera relações disfuncionais com os nossos mais belos anseios. Se Deus não for por nós, nós estamos fadados ao fracasso. Se Ele não mexer com as nossas estruturas, nós estamos fadados a fracassar, a tropeçar. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que morreu por nós, e possibilitou a mim e a você o privilégio de, através do seu sacrifício, encontrarmos salvação. Salvação que pode ser experimentada só nele. Eu queria encerrar esse tempo chamando os meninos do louvor aqui. A gente vai encerrar dizendo que a gente não vai ser mais escravo. A gente não vai ser mais escravo de medo nenhum. Sabe por quê? Porque a gente é filho de Deus. Porque você é filho de Deus. Porque eu sou filho de Deus. Porque nós somos filhos de Deus. E ao termos a consciência de que nós somos filhos de Deus, tudo muda. Tudo se transforma. Eu não sei com que expectativa você chegou a esse lugar. Eu não sei com que olhar você olhou para a estrada que serviu de via de possibilidade para essa noite chegar aqui e encontrar alguma coisa que o seu coração tanto demandava. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente
carrega impressões muito equivocadas da nossa vida, do nosso viver. Eu lembro que quando eu casei, a gente, envolto em um monte de sonhos, né? A gente foi para a lua de mel, eu e Priscila, fomos para Natal. E aí, quando chegou lá, um monte de temor sondava o meu coração, mas um monte de coragem também sondava ele. Eu lembro que a gente tinha que lidar com os recursos de forma bastante responsável, como ainda precisamos de lidar com os recursos de forma bastante responsável. Não tinha Uber, táxi era muito caro. Nós vamos escolher 2 ou 3 passeios para poder fazer. Vamos ficar o restante dos dias que nós temos aqui dentro do hotel, desfrutando daquilo que a gente já pagou. E eu lembro que em um dado momento a gente diz, olha, hoje é dia da gente comer camarão. E a gente foi numa barraquinha do camarão na praia de Ponta Negra, a gente sentou lá e a gente comeu muito camarão. Eu gosto muito, Priscila também gosta. E aí, quando a gente comeu tudo que a gente podia comer de camarão, ao alho, ao creme de queijos, a gente não estava conseguindo mais andar, de tanto que a gente tinha comido. A gente se levantou e disse, vamos dar uma volta de ônibus pela cidade? A gente entrou dentro do ônibus e foi dar uma volta na cidade. De repente, veio uma chuva forte. E nós estávamos no meio de uma passarela enorme, de uma avenida enorme na cidade de Natal. E a gente correu para poder entrar dentro do mercado. E avistamos um Carrefour e entramos dentro daquele mercado. De repente eu olhei para a Priscila, ela estava com alguns calombos no rosto. Disse, a moça está com alguns calombinhos no rosto. Mas a gente precisa de encontrar uma toalha primeiro para a gente poder se enxugar. Vamos comprar uma toalha? E aí a gente começou a procurar toalha dentro daquele mercado enorme. A gente não encontrava. De repente a Priscila entrou dentro da farmácia e perguntou para a moça, você sabe onde eu posso encontrar uma toalha? Aquela moça olha assustada para o rosto da Priscila e diz para ela, você tem certeza que você está precisando mesmo de uma toalha? O que você comeu, menina? Eu disse, eu comi camarão, você é alérgica, vem aqui que eu vou te dar um antialérgico agora, porque senão você vai morrer. Às vezes a gente acha que a nossa necessidade é uma toalha para poder nos enxugar de uma chuva inesperada. Mas Deus está olhando para dentro de cada um de nós e está identificando tudo que é necessário para mim e para você. Tudo que é necessário para mim e para você. A Priscila já orou várias vezes, Senhor, dá essa alergia para quem não gosta de camarão. Deus nunca atendeu ela. Ela continua com alergia de camarão. Sabe de uma coisa, querido? Há uma coisa muito bonita nesse processo. É sabermos que nós somos flagrantes diante de Deus. Que Ele sabe tudo a nosso respeito. Eu queria te convidar nessa noite a ficar de pé, para que a gente possa encerrar cantando.